Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Continuando a falar das minhas leituras do mês de junho, eu vou falar de dois livros nesse vídeo. O quarto livro que eu li este mês, fazendo parte da comédia humana do Balzac, é Uma Páscoa, aliás, uma dupla família, tá? É uma espécie de conto longo, uma novela, escrito em 1830. E o Balzac teve a ideia de escrever esse conto após ter admirado ali um quadro que tinha uma moça bordando na janela, né? Só porque uma das personagens é uma costureira. Então, pelo título da novela, a gente pode perceber mais ou menos sobre o que vai falar a história. O trio central é composto pelos protagonistas Rogério, Carolina e Angélica. O Rogério é um rapaz que acaba se casando meio movido pela ambição e não tanto pelo sentimento de amor, só que ele vê a sua felicidade conjugal ameaçada pelo sentimento religioso extremo da esposa. A esposa ela é extremamente religiosa, carola mesmo, sofre muita influência do padre ali, do vigário, então ele acaba encontrando um subterfúgio. A história ela flui bem, eu gostei da história, mas eu acho que ela não é indicada para quem quiser ler apenas um livro do Balzac e nunca mais. Por quê? Porque o livro ele vai indo, de repente a história parece que dá um pulo, interrompe uma determinada cena e a história de uma página para outra ela pula para o futuro, tá? Isso sem mudança de capítulo, nada. Eu até olhei para ver se eu tinha pulado alguma página, mas não. Realmente é um salto muito brusco, ele parte para o futuro ali onde alguma coisa deu errado, só que ele não explica o que aconteceu. Então fica essa sensação de que houve, né? De que ficou faltando alguma coisa na história. O final também ele deixa gancho para o que vai acontecer depois. Como eu pretendo ler toda a comédia humana, eu quero ter na minha cabeça esse panorama da sociedade francesa que o Balzac quis traçar. Isso não me incomodou tanto, tá? Porque eu acredito que em algum ponto da comédia humana ele vai retomar esse livro, ele vai retomar o que aconteceu e explicar, e vai retomar e recomeçar de onde parou. Minha única preocupação, eu espero me lembrar quando essa história for retomada do ponto onde eu parei, né? Então eu dou 3 estrelas, não é das melhores histórias que eu li do autor até agora, mas vale para quem quer, como eu, ter esse panorama aí traçado por ele, tá bom? Retratado tão bem por ele. A minha quinta leitura do mês eu não tenho aqui, porque foi a leitura que eu fiz pelo Kobo. É um livro do Daniel Galera, que é um jovem escritor brasileiro, nascido em 1979. Tá linkado aqui embaixo o site oficial do autor. E o livro que eu li foi o Cordilheira, que foi escolhido para Leituras Compartilhadas dos Espanadores. Esse livro ele é de 2008 e ele é premiado com o Prêmio Literário Machado de Assis. E faz parte daquela coleção da Companhia das Letras, Amores Expressos, onde vários escritores brasileiros foram convidados para escrever um livro que se passa em algum lugar, retratando algum lugar do mundo, né? No caso aqui o Cordilheira, a cidade escolhida foi Buenos Aires. E a história, a protagonista é a Anitta. A Anitta é uma mulher na casa de seus quase 30 anos de idade, e ela é uma jovem escritora, mas ela está bastante desinteressada tanto pela sua carreira de escritora quanto na sua vida pessoal, né? Ela acabou de sofrer uma perda muito grande, ela está num relacionamento estável, mas ela chegou no momento da vida dela em que ela decidiu que ela quer ser mãe. E ela cobra isso do seu namorado, mas ele não quer ter um filho, então ela recebe uma proposta de uma editora argentina para divulgar o seu trabalho lá. Então ela aproveita essa oportunidade, rompe o seu relacionamento e vai para Buenos Aires, onde ela pretende dar uma guinada na sua vida e também quer colocar em prática lá o seu sonho de ser mãe. Bom, lá ela conhece um jovem escritor de um romance só, ele não gosta muito de falar sobre isso, né? Parece que é um escritor meio independente, que foi editado de forma independente,
E ele é bastante enigmático, mas mais enigmático que ele é o grupo de amigos dele, que são pessoas que gostam bastante de literatura, e para mim foi a parte mais interessante do livro, onde eles se encontram para falar um pouco sobre literatura e a forma estranha, assim, surreal quase, de eles viverem de forma praticamente literal a literatura, né? Então, falando um pouco sobre a relação que eles têm com a literatura. Eu, para falar a verdade, eu não gostei muito do livro. Eu achei que o livro é um pouco fraco, não me prendeu muito, e é como se o autor tivesse tido boas ideias, mas ele não aprofundou nenhuma delas, tá? Eu tinha ficado acho que 4 dias sem ler o livro, porque eu simplesmente me esqueci que eu estava lendo o livro, então realmente ele não me pegou. Mas eu acho que o ponto assim mais falho do livro, que eu acho que incomodou não só a mim, mas parece que a todo mundo que fez a leitura, foi o fato do Daniel Galera ter escrito o livro em primeira pessoa, sob o ponto de vista de uma mulher. E nesse ponto ele não conseguiu convencer como personagem, como protagonista mulher, tá? Ele não soube criar uma personagem assim muito convincente. Algumas falas, algumas coisas que ela coloca ali, alguns diálogos não são coerentes com o pensamento da mulher, tá? Então eu acho que nesse caso não convenceu muito. Inclusive o contraponto aí com o próprio Balzac, que na minha opinião é o escritor que mais consegue se colocar no papel da mulher, tá? Eu acho até que as protagonistas, as personagens mulheres que ele cria, são mais bem desenvolvidas que suas personagens masculinas, né? Então, só para criar o contraponto ali, que eu tinha feito a leitura desses dois escritores meio que simultaneamente. Mas apesar disso, a opinião de praticamente todo mundo lá no grupo foi mais ou menos uniforme. Apesar disso, eu acho que valeu a leitura, porque o encontro acho que foi um dos mais divertidos até agora e rendeu boas discussões, tá? Rendeu um debate interessante o livro. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês leram do Daniel Galera, o que conhecem do Balzac, se conhecem a continuação dessa história em Uma Dupla Família. E é isso, fiquem à vontade aí pra gente falar sobre esses autores e sobre esses livros, tá bom? E eu volto depois para continuar as minhas leituras do mês de junho. Até mais!